Êxodo, capítulo 20, versículo 18. Eu quero dizer para vocês, contar para vocês, líderes dessas 3 células, integrantes dessas 3 células, que eu fui extremamente visitada pelo Espírito Santo de Deus através das orações de vocês. Eu estava em casa conversando com o pastor Gileno, e eu disse assim para ele, ele olhou para mim e ele falou assim: nega, você já tem palavra? E eu disse: tenho. E comecei a conversar com ele. E, amados, naquele momento, eu recebi uma visitação do Espírito Santo de Deus tão grande no meu quarto, junto com o pastor. E eu não tenho dúvidas que eu fui extremamente visitada pelo Espírito Santo de Deus, porque assim que eu cheguei aqui, eu fiquei sabendo que vocês estavam jejuando, que vocês estavam orando, que vocês estavam clamando em favor desse culto. E não sou eu, não. Eu quero só deixar de testemunho para vocês que eu fui extremamente visitada com a revelação de uma palavra. Era só uma palavra. Para mim, era uma palavra, já era a palavra. Mas eu fui extremamente visitada com uma revelação. Amados, eu estou maravilhada até agora. E eu só espero conseguir transmitir para vocês exatamente da maneira que o Espírito Santo de Deus encheu o meu coração. Amém? Vamos ler, então? Êxodo 20, a partir do versículo 18. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos e o clangor da trombeta. E o monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu, e te ouviremos. Porém, não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais. Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Amados, eu vou começar a ministrar essa palavra através de algo que aconteceu comigo e que o Senhor me fez relembrar durante essa semana, numa caminhada que eu estava fazendo. E uma pessoa estava me contando a respeito de uma situação onde houveram algumas manifestações demoníacas, e a gente caminhando e a gente conversando. E ela disse assim, ela me fez uma pergunta. Ela falou assim: Evelyn, você nunca teve medo desse negócio de demônio, de expulsar demônio? Eu falei: não. E ela falou assim: mas como assim você não tem medo? Eu falei: como que eu vou ter medo se eu vim de lá? E aí eu quero contar uma coisa que talvez alguns de vocês não saibam. Eu vim de lá. Aí você imagina de onde. E o começo da minha conversão foi exatamente assim que o Senhor chamou a minha atenção. Eu frequentava o que a gente chamava de giras, e havia manifestações demoníacas, havia invocação de espíritos, enfim. E era o que eu estava acostumada, era o que eu estava habituada, era a minha crença, era a minha fé. E, determinado tempo, começou a acontecer que eu ia e parecia exatamente que nada acontecia. Eu estava igual o Quincas testemunhou. Não tem mais nada para acontecer, de bom, porque de ruim não tem mais de onde sair. E algo começou a chamar a minha atenção. Porque eu chegava naquele lugar com dor, por exemplo, uma dor de cabeça, eu saía daquele lugar 2 vezes pior. Eu chegava naquele lugar com um problema a ser resolvido, e eu comecei a descobrir que eu ia embora com 2. Mas eu sabia
que o que acontecia ali era alguma coisa sobrenatural. Eu sabia que o que estava acontecendo ali era alguma coisa que saía realmente do mundo, que saía do ambiente natural. E eu queria, então, descobrir o que é que estava por trás de tudo aquilo. E hoje eu sei, amados, que era Deus que já estava trabalhando no meu coração. E quando eu digo para você que eu não tenho medo dessas manifestações, desses show diabólico aí, é porque eu realmente não tenho. Foi realmente assim que o Senhor me chamou. O Senhor despertou em mim uma curiosidade para saber o que era mais real, o que era maior do que tudo aquilo ali que eu estava acostumada. E quando eu ouvi falar de Jesus na televisão da casa de onde eu morava, eu fiz uma prova com Deus na minha casa. E para mim aquilo era tudo muito novo, porque eu estava habituada, eu estava acostumada de uma maneira. E exatamente isso que é a conversão. Você está indo, você está caminhando do lado direito, de repente você converge. E você muda completamente a rota. E eu sentia muitas dores, principalmente na minha cabeça. E eu me lembro de ter pedido para Deus. Eu falei, eu não sei quem é esse homem. Eu não sei nada. Mas se o Senhor é de verdade, me cura. Adivinha o que aconteceu? E foi assim, ó. Aí, sabe quando o milagre acontece que você fica... Mas não é que é verdade. Mas não é que esse negócio é real mesmo. E foi assim que eu descobri que tudo aquilo ali que eu estava habituada, tudo ali que eu estava acostumada, que aquela fé, que aquela crença, ela tinha um limite, mas que tinha algo totalmente ilimitado. Que existia algo tremendamente maior. E que hoje eu sei que venceu na cruz e pisou na cabeça da serpente e do escorpião. E eu quero te dizer que é por isso que eu estou aqui. Eu comecei a ter um encontro com Deus. Um encontro real e verdadeiro com o Senhor. Dessa maneira, desse jeitinho que eu estou te contando. Foi num lugar extremamente distante. Foi tão longe, mas tão longe de uma igreja. Foi tão longe de pastores. Foi tão longe de irmãos, de igreja. Foi realmente com o Senhor, chamando a minha atenção para algo que era extremamente maior. E eu não sei mais como é que está a pergunta aí. E eu quero te perguntar nessa noite. Para você, quem é? Amados, eu vou usar esse texto, que até então, era esse texto, era exatamente essa palavra que o Senhor havia ministrado no meu coração. Todo mundo conhece a história de Moisés, assim eu acredito. Ele veio de encontros marcantes com Deus. Ele veio de uma caminhada marcada com fortes momentos com Deus. E chegou um dado momento aqui, no versículo 18 do capítulo 20, em que Deus disse para ele: prepara todo o povo que veio com você lá do Egito. Pede para eles se santificarem. Pede para eles lavarem as vestes deles. Porque do jeito que eu falo com você, Moisés, eu quero falar com eles também. Imagina a empolgação. Você imagina o Senhor marcar um convite com você?
o Senhor dizer assim para o pastor Dorival: olha, pega a congregação, diz para eles se prepararem durante 3 dias. Diga para eles se santificarem. Diga para eles lavarem as vestes deles. Porque eu vou vir conversar com eles. Do jeito que eu falo com você, é assim que eu vou falar com vocês. Imagina a empolgação daquele povo. Imagina a alegria que eles começaram a sentir. E eu acredito que todos, eu quero acreditar dessa maneira, todos, sem exceção, buscaram a santificação, foram limpar as suas roupas. E o Senhor colocou todas as regras, todos os estatutos que eram necessários respeitar para que houvesse a manifestação poderosa e grandiosa de Deus. Chegou o grande dia. Amanheceu. Vamos lá. Moisés foi à frente. Depois estavam os anciões, cada representante de cada uma das tribos, e todo o povo lá, ansioso para ver, para ouvir o Senhor falar, da maneira que o Senhor falava com Moisés. E a gente tem mania de romantizar muito as coisas. Aí a gente imagina, naquela época ainda as coisas eram bem misteriosas, acredito que bem mais do que é hoje para nós, porque hoje nós temos acesso à Bíblia, hoje o Espírito Santo de Deus vive em nós. Mas mesmo assim, acredito eu, que eles chegaram achando que iam ouvir uma brisa suave. Quem sabe o sinal de Noé, um arco-íris. Um sussurro. De repente, sabe o que foi que aconteceu? Aconteceu o que a gente acabou de ler. O céu fechou. A nuvem ficou densa, ficou tudo preto. E o Senhor começou a mandar raios, trovões, aquela nuvem densa. E para ajudar, ainda vem um som de trombeta. Você pode imaginar comigo o que é que aquele povo que estava esperando um arco-íris com brisa suave deve ter pensado? Deve ter sentido? A gente achava que esse Moisés era louco, pois agora a gente tem certeza. A gente pensava que ele era maluco, mas agora a gente tem certeza. Olha só o que foi que ele fez. Ele, muito provavelmente, deve ter provocado a ira de Deus. Agora, sabe o que Deus vai fazer com a gente? Ele vai fulminar todo mundo. Agora não vai sobrar mais nenhum. Foi difícil, foi um sacrifício sair do Egito. Agora a gente vai morrer aqui, no pé do monte. O que ele é para você? Como você conhece Jesus? Como você conhece o Pai? Como você conhece o Abba Pai? Eu quero te dizer que você ser apresentado para Jesus é maravilhoso. Mas o que eu quero te dizer nessa noite, e o que eu quero que o Espírito Santo de Deus comece a aguçar dentro do teu coração, é que ter intimidade e ter relacionamento com Deus é completamente diferente de você ser apresentado para Jesus. Para Moisés, não era novidade ouvir a voz de Deus. Ele já havia ouvido antes. Ele já tinha tido uma conversa maravilhosa com Deus na sarça. E quando nós estamos acostumados a ouvir a voz do Senhor, a cara feia não nos assusta. Quando nós estamos habituados ao som da voz do Senhor, o sinal da tempestade não muda quem Ele é para cada um de nós. Quando nós estamos acostumados e temos o hábito de nos relacionar com o Senhor,
a cena que aquele povo viu não altera em absolutamente nada. Sabe por quê? Porque nós temos certeza de que é o Senhor. E amados, o Senhor podia, Ele é Deus, ter se manifestado com asinhas voando sobre as nuvens. Ele é Deus, Ele pode fazer o que Ele quiser. Mas existia um sentido e um significado muito grande para aquela demonstração de poder, para aquela demonstração de soberania de Deus. E de todo aquele povo, apenas uma pessoa entendeu. E essa pessoa disse assim: não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim, amados, de que nós não pequemos. Sabe por quê? Existe uma coisa só que nos separa de Deus. Existe só uma coisa que nos separa desse Deus tão grande, que se chama pecado. Que barulho você tem ouvido, que tem feito você temer, que tem feito o seu coração estremecer, a ponto de você se fechar e dizer: eu não quero ouvir a tua voz, Senhor. Eu não quero te ouvir. Nós temos, como pastores naquele lugar que o Senhor nos enviou, naquela cidade, nós temos nos deparado com pessoas que vão para a igreja, que aceitam Jesus como seu Salvador, que se batizam, que estão anos na igreja e não amam o Senhor, mas têm medo dele, porque acha que o Senhor é única e exclusivamente um fogo consumidor. E se esquece que Ele deu a vida pela minha vida e pela sua. E uma vez eu fiz uma pergunta, na verdade essa pergunta foi feita na célula dos adolescentes lá. E a pergunta foi a seguinte: quem aqui tem medo de Deus? Para nossa surpresa, todos eles levantaram a mão. Quem Ele é para você? Por que você está aqui nessa noite? Você tem medo do Senhor? Você está aqui porque você veio buscar uma cura? Você está aqui porque você sabe que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele? Isso é verdade. Mas existe algo chamado vida abundante, que Ele deixou para mim e para você aqui na terra. Algo que Moisés entendeu de pronto. Algo que ele estava tentando mostrar, que ele estava tentando passar para um povo inteiro. E sabe o que as pessoas conseguiam ver? Temor, medo, pânico, morte. E não é exatamente assim o cenário das adversidades na nossa vida? Quando a pastora Fabiana falou a respeito da história do pastor, eu falei: Jesus, essa história, essa leitura que ela fez, ela está realmente resumida na palavra que o Senhor me deu. Sabe por quê, amados? Porque Ele veio para te resgatar. Ele veio para te dar vida. E Ele veio para fazer a sua vida ser abundante. E a ovelha não tem medo. Quem não é ovelha, imagina o que você quiser. Se ovelha não tem medo, por que é que eu não tenho confiado? Por que é que eu tenho sentido tanto medo da situação que tem se levantado contra a minha vida? Amados, preste atenção.
Há mais de 10 anos atrás, ou exatamente 10 anos, nem já perdi as contas. Você pode imaginar comigo de onde é que o Senhor me tirou? Você pode pensar, mas você não conhece a minha situação. Mas eu quero te dizer que você também não conhece a minha. O fato de estar aqui em cima não difere em nada a minha situação de ovelha com Jesus. Você não conhece a minha situação, você não sabe o que eu estou passando, pastora. Você não sabe o que acontece na minha casa, você não sabe o que acontece na minha vida. Ei, presta atenção, Deus me tirou das entranhas do inferno. Se existe garganta, eu já tinha passado da garganta. Eu já estava no estômago, já para fazer a digestão. O que ia sobrar? E foi de lá. Presta atenção, existe algo demasiadamente impossível para esse Deus? Existe um trovão maior do que ele? Deixa eu contar uma coisa para vocês de trovão. Vocês vão dar risada. Deu um raio tão forte lá em Caçapava, semana passada, mas um raio tão forte. Esse tempo está maluco, mas eu quero te dizer que esse tempo não está maluco. Fica atento, ovelha, porque isso são sinais, e é bíblico. A palavra tem nos orientado todos os dias, não é o tempo que está maluco, não é o El Ninho, não é o aquecimento global, não! São sinais, presta atenção. E um raio tão forte, mas tão forte, caiu no meu bairro, e de repente aquela explosão daquele trovão. Eu não sei como foi que eu levantei da cama, mas a hora que eu vi, eu já estava na janela. O pastor olhou para mim e falou, onde você vai? Um estrondo tão grande. E a Camila, minha filha do meio, eu sei que tem pessoas aqui que conhecem, tem pessoas que não conhecem. Ela levantou do quarto dela, desesperada. E abriu, e tentou abrir, a minha porta estava trancada, então ela não conseguiu abrir. E ela forçava a porta, sabe por quê? Ela falava, Jesus voltou. Jesus voltou. Cadê a minha mãe? Jesus voltou. E agora, Jesus voltou e eu fiquei. E ela saiu que nem doida pela casa. Enquanto ela não viu alguém, ela tentou entrar no meu quarto, ela não conseguiu. Aí ela pegou e foi para o quarto da irmã. Ela falou, não, a Gabi está aqui. Então, menos mal. Porque se eu fiquei, ela ficou também. Amados, preste atenção. Não importa por que caminho você esteja andando. Porque se você teve um encontro com o Senhor, e se esse encontro não te coloca em pânico, você conhece a voz do trovão, você conhece a voz do relâmpago, você sabe que essa trombeta não é para te matar. Você sabe que essa trombeta não é para te destruir. Essa trombeta é para te levar até o centro da vontade dEle. É para que se cumpra tudo que Ele veio fazer na terra pela minha vida e pela sua vida. O que tem nos impedido de avançar? O que tem nos impedido de ser aquele povo do avivamento dos últimos tempos? O que tem nos impedido, o que tem nos limitado de termos relacionamento com Deus? Eu prefiro pedir para o meu líder de célula orar. Eu prefiro escrever no caderno de oração. Eu não estou dizendo que você não pode fazer isso. Você deve fazer isso. Porque a igreja está aqui exatamente para isso. Para te auxiliar, para ajudar, para somar com você. Porque a palavra diz que se formos 2, 3, 4, quanto mais, melhor. Mas quem é Ele para você? Como o Senhor se resume na sua vida hoje? Quem o Senhor é? Aquele que te cura? Aquele que te salva? Aquele que abre a porta de emprego? Aquele que tem misericórdia de você? Eu quero te dizer, Ele é tudo isso. Ele é tudo isso. Mas Ele quer ser todas essas coisas em um na sua vida. Não limite aquilo que o Senhor tem para fazer e quer fazer sobre a sua vida com a pequenez do nosso pensamento. Ler o Antigo Testamento remete verdadeiramente, quando a gente não tem a revelação da palavra, quando
a gente nem conhece Jesus, a gente não tem o Espírito Santo de Deus. Ler o Velho Testamento realmente soa como Deus, como um fogo consumidor. Eu realmente estou aqui e daqui vou no máximo para o purgatório. Eu estou aqui e ai de mim. Não é ai de mim para nós que um dia levantamos as nossas mãos e dissemos para Ele: faz morada em mim, habita em mim e faz o que o Senhor tiver que fazer. Às vezes o Senhor me faz lembrar das orações mais difíceis que eu fiz na minha vida. E as orações mais difíceis que eu fiz na minha vida, eu quero te contar que eu não tinha nem como ir para a igreja. Eu não tinha um corpo que me auxiliava. Eu ainda nem tinha vindo para São Paulo. Mas eu sabia que o Senhor estava comigo. O meu primeiro marido, antes do pastor Gileno, o que faleceu, ele que me levou para o ocultismo, para a feitiçaria. E a minha conversão soou para ele como a maior traição que eu poderia ter feito. A ponto dele me dizer que se eu tivesse traído ele com um homem, eu não teria traído tanto da maneira que eu o traí, me convertendo. Preste atenção. E a minha vida começou a se tornar muito difícil. Raio, tempestade, trovão, nuvem densa. Ixi, era refresco. Isso era básico todo dia. Ainda levantava uns tsunami, uns maremotos, uns terremotos. Levantava, tudo no meio. Mas a gente tem o péssimo hábito de ver a pastora Evelyn hoje chegando de Caçapava, conhecer o pastor Gileno, que é realmente o melhor de Deus na minha vida. E eu não estou falando isso porque eu estou aqui, não. A minha cunhada está aí. Hoje, quando a gente estava vindo, eu estava falando para ela que eu levanto os meus olhos para o céu e eu falo: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me deu um homem santo. Eu louvo muito a Deus pela vida do meu marido. E hoje você pode hoje você pode olhar e me ver chegando aqui e falar: nossa, a pastora ia falar isso, sabe por quê? Porque ela é uma bênção, a família dela toda está na igreja, o marido dela é uma bênção. Você não conhece o meu passado escuro, você não sabe o que eu fiz no verão passado. Não conheceu. E aí, amados, preste atenção. Naquele momento que eu andava sozinha, sem o apoio pastoral, sem o apoio de uma igreja, era o momento onde eu mais via o Monte fumegar. Era o momento onde eu mais via o Senhor perto de mim. Era o momento onde eu mais via Deus se manifestando de maneiras grandes, principalmente dentro da minha casa. Eu contei para vocês que o envolvimento com os espíritos era frequente. E um dia, eu fui na igreja, onde até então eu tentava congregar, e eu disse o seguinte: ele está vindo, ele está chegando, ele e meu marido. O que eu faço? Porque ele me ligou. E ele está chegando furioso. E aí, eu comecei a aprender o poder da oração. Eu comecei a ter um relacionamento com Deus, de ver o monte fumegando, mas não por aquilo que uma outra pessoa invocava, mas por aquilo que o Senhor estava me ensinando a fazer. E uma pessoa me auxiliou o seguinte: vai para a sua casa e você ora na sua casa toda. Preste atenção no poder das suas palavras. Você vai orar na sua casa inteirinha. Quando você chegar na porta de entrada, gente, não é para você ficar fazendo isso de maneira mística, não é simpatia.
Não é empatia, não é tia nenhuma, não, viu? Era meu relacionamento com Deus. Daqui a pouco você vai entender. Você chega na sua casa e fala assim: Senhor, coloca agora uma cortina de fogo nessa porta. E ele vai entrar sozinho. Ele não tem permissão para entrar acompanhado. Até as palavras eu repetia. Porque novo convertido está tão acostumado com a outra coisa lá, né? Então, a gente não sabe muito bem, né? Então, até as palavras que ela falou, eu falei, eu vou repetir, vou fazer tudo direitinho. Naquele dia, amados, eu vi o monte fumegando de uma maneira sobrenatural. Porque ele chegou mesmo, furioso, soltando fogo pelos olhos. O capeta chegou endemoniado. Mas deixa eu contar para vocês o que aconteceu. Parou no batente da porta. No batente da porta. Estava com um cigarro aceso. E eu sabia que não era ele fumando. Porque uma pessoa normal, ele fez assim, ó. Segurou aqui e fez assim, ó. E olhava assim para mim, ó. Eu sabia o que era. E dentro do meu coração, eu dizia, ele não vai entrar. Ele vai entrar sozinho. Ele vai entrar sozinho. E aquele negócio ficou ali me encarando, amados. Pensa em 2, 3 minutos longo, que parecia horas e horas e horas e horas. E ele não entrou. Sabe por quê? Porque onde o monte fumega, aonde há trovão, onde há raio, onde há som de trombetas, Satanás não fica. Ele não fica, mas é pelo poder da manifestação do Espírito Santo de Deus. E foi exatamente isso, era exatamente essa a mensagem que Deus queria transmitir para aquele povo. Não é para você ficar com medo de mim, Evelyn. É só para você me conhecer e saber o tanto que eu sou poderoso. Você estava enfiada lá no meio dessa bagunça toda, e olha só, hoje, você aqui sozinha, dando ordem para ele, e ele não pode entrar. Sabe por quê? Porque eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E onde manifestou o Espírito Santo de Deus, amados, você tem um poder sobre a sua vida que você não tem ideia. Existe uma unção sobre a tua vida que você não tem ideia. Não acostuma com o mesmo problema a vida inteira, porque isso não é de Deus. Isso não vem da parte do Senhor para a sua vida. Existem problemas que o Senhor precisa realmente trabalhar através das nossas lutas e dificuldades. Mas o Senhor me trouxe aqui nessa noite para te dizer, o monte fumegando, a voz do Senhor em cima do monte não é para te destruir, é para te encorajar, é para te dizer, vai, não peca, vai, avança, vai, continua. Foi um momento muito difícil da minha vida, mas eu estou aqui. Eu estou aqui. Do jeito que o Senhor disse que haveria restituição, houve. Hoje, eu tenho o maior orgulho de andar com o meu baiano do meu lado. Ele não gosta que eu falo assim, mas eu falo isso com o maior amor e com o maior respeito do mundo. Hã? Não é, então. Mas ele fala, você ofende as pessoas. Eu falei, então, eu não acho isso. Ele realmente, não é da Bahia de Mortugá-Babá? São tudo internacional, gente. É isso daí. Nem eu sei falar isso. É isso daí. E a ausência de problemas é fantasiosa. Eu sei que não vai acontecer. Você vai continuar passando por lutas, você vai continuar passando por dificuldades. Hoje, quando eu cheguei aqui, algumas pessoas me cumprimentaram e eu disse para alguma delas, é necessário mudar o nível. É necessário mudar de fase. É necessário viver coisas novas. É necessário ter experiências novas. Essa experiência que eu estou te contando foi há alguns anos atrás. A escolha é minha.
de eternizar elas e não viver outras. A escolha é minha de achar que ter visto aquela manifestação tão poderosa de Deus é suficiente para a minha caminhada. Mas eu não estou saciada. Eu quero mais. Eu quero mais, eu preciso de mais, eu preciso de mais. Eu tenho vivido dias de muita correria, dias de preparar muita coisa, ir atrás de muita coisa, e a gente já acorda com o telefone, enfim. Sabe onde é o meu refrigério? Onde está o meu maior prazer? Não é num templo religioso, mas é numa congregação que junto louva ao Senhor. Ah, amados, esse Espírito é tão bom, ele é tão bom. Esse Espírito é tão maravilhoso, que ele sabia que talvez por medo, você não ia conseguir se relacionar com ele. E aí, sabe o que ele fez? Ele veio morar aqui. Ele veio morar aqui. É esse amor que me leva, que te leva a querer mais. Que te leva a buscar de uma maneira incessante. Porque é uma fonte que não tem fim, não tem fim. Eu não sei há quantos anos você é convertido. Eu não sei há quantos anos você está na presença de Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa, você não precisa ficar da maneira que você está. Eu não sei como é que o Senhor vai se manifestar a você, mas Ele quer se manifestar a você. O meu testemunho não é uma regra, não é uma regra. O Senhor tem uma história para fazer sobre a sua vida. Se fosse haver um terceiro testamento, a tua vida poderia estar escrita lá. E o que você tem feito para isso? O que você tem feito para isso? Você quer ser lembrada? Você quer ser lembrado como um Marte, como alguém que realmente teve uma participação para o reino, como alguém que realmente teve um testemunho de vida? Ou eu me contento só em ser a mulher de Ló? Eu me contento só em ser a sogra de Pedro? Sabe quando as pessoas dizem assim, o que eu quero é entrar no céu. Não faz mal se a porta fechar logo em seguida de mim. Eu entrando no céu, não é isso que o Senhor tem para você, não é isso que o Senhor tem para nós. O Senhor tem coisas grandes, grandes, e nós temos vivido os últimos tempos, sim. Nós temos vivido o final dos tempos, sim. Então, agora, eu quero te falar, eu quero te dar a revelação dessa palavra. Abra a Bíblia comigo, no livro de Salmos, no capítulo 34, que foi onde o Senhor começou a manifestar o Espírito dele de maneira gloriosa, gloriosa. Ai, amados, foi uma presença tão grande dentro daquele quarto. Eu fui inundada de uma paz, de um renovo, de uma presença tão maravilhosa do Espírito Santo de Deus. E é algo que só o Senhor pode fazer por mim e por você. Salmos 34, apenas o versículo 8, apenas o verso 8, e eu vou ler só o comecinho, até o ponto e vírgula. Provai e vede que o Senhor é bom. Que bom que vocês entenderam. Prova e vê o quão bom eu sou. Talvez não exista um testemunho de Moisés ou um testemunho de Evelyn na sua vida, mas a revelação do Espírito Santo de Deus para a sua vida é: me prova, porque eu quero te mostrar que eu sou bom. Existe uma ordenança aqui, existe algo para te confrontar, algo para te dar uma sacudida e te dizer assim: me prova, eu estou aqui, me prova. Me prova, sabe por quê? Porque eu vou te mostrar que eu sou bom. Amados,
Não é para você ter medo. Não é para você morrer. Não é para que Satanás ria da tua cara. Não é para o teu fim, não é para a tua destruição, não é. Então me prova, assim diz o Senhor, assim te desafia, assim te confronta o Senhor nessa noite. Me prova, porque eu vou te mostrar que eu sou bom. Ele é luz, e nele não habita trevas, e nem sombra de variações. O que ele queria era mostrar para aquele povo: não peca, não sai da minha presença, não se contamina, não se deixa iludir ou persuadir por aquilo que vocês vão encontrar no deserto. Não se perca por qualquer coisa. Eu quero provar para vocês o quanto eu sou bom. Em Deuteronômio, não precisa abrir não, no capítulo 5, o Senhor, conversando com Moisés, diz assim para ele: quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e aos seus filhos. Você pode me enganar, você pode enganar o pastor, você pode enganar a sua liderança, você pode enganar quem você quiser, mas o Senhor sabe a verdade ao seu respeito. O Senhor te conhece. Ele conhece a sinceridade do seu coração. Nessa noite, o desafio está feito. O confronto está lançado. Quem Ele é para você? Eu espero de todo o meu coração que ao longo dessa semana, através de jejum, de oração, que já foram feitas para a revelação dessa palavra, você se permita ser confrontado e desafiado pelo Espírito Santo de Deus para ver o monte fumegar na sua vida, para viver uma transformação na sua vida. Não é um milagre, não é um milagre, não é uma cura, uma porta de emprego, não é. Se você está contando com isso, talvez aconteça, mas talvez eu informo que pode ser que não aconteça. Mas eu quero te desafiar a confrontar o Senhor, a aceitar esse desafio de Deus, a provar Ele, e Ele vai te mostrar que Ele é bom. Ele vai te mostrar o quão poderoso Ele é, e o quanto Ele tem para fazer sobre a sua vida. Quem era eu? Onde eu estava? Quando eu falo assim para você, quem era eu e onde eu estava, estar aqui é uma honra, sim. Mas eu não estou falando a respeito desse altar, desse púlpito, não. Imagina o mundo espiritual, Quem era eu? Onde eu estava? O Senhor tem lugares altos para te colocar. O Senhor tem lugares de honra para te colocar. Não tenha medo dele. Prova e veja que o Senhor é bom. Coloque a mão sobre o seu coração, feche os seus olhos, baixe sua fronte. Pai, em nome do teu Filho Jesus, da mesma maneira que o teu Espírito invadiu o meu quarto, Pai, na quinta-feira à noite, da mesma maneira, Pai, que o teu Espírito me desafiou a te provar de novo, da mesma maneira que o teu Espírito me desafiou a provar mais uma vez do gosto maravilhoso do teu Espírito, eu quero clamar, Pai, eu quero clamar por uma igreja que é tua, por uma noiva que é tua, eu quero clamar, Pai, por experiências, por relacionamentos, eu quero clamar, Pai, por intimidade com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós vivemos numa geração que não precisamos mais de Moisés para ser nosso intercessor, para ser o mediador entre nós e o Senhor.
O Senhor nos deu Jesus Cristo. O Senhor nos deu o teu Filho. O Senhor colocou em nós o teu Espírito. E eu quero, Pai, clamar pelo mover do teu Espírito, esse doce Espírito, Pai, sobre cada coração, sobre cada vida. Eu quero encorajar, Senhor, em nome de Jesus, eu quero encorajar o teu povo nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, todo o som falso, Pai, porque a Tua palavra diz que Ele brama como leão, Ele ruge como leão, mas Ele não é leão coisa nenhuma, Ele não pode nos fazer nada. Senhor, todo medo, toda insegurança, Senhor, toda falta de confiança caia por terra, e que o Senhor venha revelar, Pai, de maneira poderosa, quem Tu és sobre cada vida, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor.